Fala galera da Biotranet, professor Jorge Lucena, em mais um Conhecimento Sem Limites com ele, JL, o verdadeiro. Vamos hoje aqui na estrada passar para você o que as colegas, as alunas da turma de cardiologia pediram para mim fazer, tá? Uma revisão rápida do que nós já colocamos em sala de aula, tá bom? Então, para te entender monitoramento, entender o eletrocardiograma, entender intubação, gasometria e outros tópicos que virão logicamente aí mais à frente nas aulas, eu preciso compreender aqui primeiro o que nós chamamos de posição anatômica. E o que é a posição anatômica? Corpo ereto ou de pé, face voltada para frente, olhar para o horizonte, braços estendidos colados ao corpo, com a palma das mãos voltadas para frente, pernas unidas ou próximas, pés unidos com as pontas para frente. Essa é a posição, é a descrição anatômica, ok? Professor, para poder colocar os eletrodos, poder colocar as garras, tanto do monitoramento cardíaco como do eletrocardiograma, nós temos que saber a divisão do corpo humano. Exatamente. Eu vou te dar agora a divisão do corpo humano básica, externa. Professor, em quantas partes são divididas o corpo humano? Corretamente 4. Cabeça, pescoço, tronco e membros. Há quem divida somente em 3 regiões: cabeça, tronco e membro. Tá errado, tá bom? Já vá se autocorrigindo, se autoatualizando com o que é o correto. O corpo humano se divide em 4 partes: cabeça, pescoço, tronco e membro, ok? Ok, professor. Como se divide o membro superior? Como é comportado? O que comporta o membro superior? Aí você vai ter braço, articulação, antebraço, o punho e a mão. Em suas mãos você vai ter polegar, indicador, médio, anular e mínimo. Eu falei anular e mínimo, não é anelar, é anular, tá bom? Então, professor, só pode repetir novamente? Eu acho que não ficou legal, então vamos repetir novamente a divisão do membro superior: braço, articulação, antebraço, punho e mão, polegar, indicador, médio, anular e mínimo. Ok, pessoal, agora parece que ficou um pouco melhor. Eu vou ouvir um monte de vezes para poder logicamente aprender isso. Agora vamos dividir o membro inferior. Como se comporta, quais os componentes do membro inferior? Vamos lá então: coxa, articulação, perna, tornozelo, pé e o hálux, ok? Professor, dá para repetir de novo? Vamos lá então: coxa, articulação, perna, tornozelo, pé e o hálux. É a divisão do membro inferior, ok? Então, pessoal, agora ficou melhor então, para poder entender a localização de onde eu vou colocar minhas garras. Eu tenho que fazer e saber basicamente isso aí, ok? Professor, dá para só fazer uma revisão de tudo que o senhor falou rapidinho? Vamos lá então. Posição anatômica: corpo ereto ou de pé, face voltada para frente, olhar para o horizonte, braços estendidos colados ao corpo, com a palma das mãos voltadas para frente, pernas unidas ou próximas, pés unidos com as pontas para frente. Divisão do membro superior: braço, articulação, antebraço, punho e mão, polegar, indicador, médio, anular e mínimo. Divisão do membro inferior: coxa, articulação, perna, tornozelo, pé e o hálux. Tá aí toda a divisão aí básica do corpo humano, vai poder entender logicamente o que vem pela frente, ok? Professor, o senhor falou lá que existem uns pontos de aferição da frequência cardíaca ou do pulso. Ok, bora ver como é que é. Quais são esses pontos de aferições da frequência cardíaca ou do pulso? Vamos lá. Bem aqui: carótida, braquial, radial, femoral,
poplítea e pediosa. Pessoal, dá para repetir novamente essas artérias aí? Vamos lá então. Carótida, braquial, radial, femoral, poplítea e pediosa. Então esses aí são os pontos de aferição do pulso. Pessoal, o senhor pode dar aí os pontos de aferições da pressão arterial? Com certeza. Braço, braquial, antebraço, radial, coxa e a poplítea. Aí perna, pediosa. E professor, só me embolou um pouquinho. Dá para repetir novamente quais são os pontos de aferição da pressão? Vamos lá então. É onde você pode colocar o esfigmomanômetro. Eu já te ensinei que o lado correto é no lado esquerdo, ok? Lado esquerdo. Então agora bora dar os pontos que você pode aferir na necessidade de não ter, por exemplo, após uma amputação no lado esquerdo, ou após uma fratura, uma luxação, alguma lesão naquele membro onde eu te disse que é o lado correto, mas tu pode logicamente variar para outros lados. Vamos lá então. Então onde eu posso colocar meu aparelho de pressão? No antebraço. Aí eu vou auscultar logicamente na braquial, vou colocar aqui no antebraço, aí eu vou auscultar na radial, vou colocar na minha coxa e vou auscultar na poplítea e vou colocar na minha perna e vou auscultar na pediosa. Então tá aí os pontos de aferição da pressão, ok? Ah, legal, você então esses pontos de aferição da pressão, ok. Vamos revisar uma coisinha rapidinho. Quais são os pontos de aferição da frequência cardíaca ou do pulso? Aí é diferente. Carótida, braquial, radial, femoral, poplítea e pediosa. Quais os pontos para aferição da pressão? Aí braço, braquial, antebraço, radial, coxa, poplítea e a perna pediosa. Ok? Tá aí os pontos de aferição tanto do pulso como da PA. Fechou então? Espero ter te ajudado um pouquinho nisso aí. Eu vou fazer o seguinte, já tem aqui uma boa quantidade aí de tempo, né, nesse vídeo, para não ficar muito pesado pro teu celular. Vou parar aqui agora, daqui a pouco eu gravo um outro para mandar para você. Fechou então? Um abraço do professor Jorge Lucena e não esqueça, onde você vê obstáculos eu vejo oportunidades. Um abraço, professor Jorge Lucena. Fui!